Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa jornada com os Salmos, 30 dias meditando nos Salmos, e hoje nós estamos no 19º dia. Quero conversar com vocês sobre o tema Pare de Fugir. Pare de fugir. É bom lembrar que nessa jornada do 30 dias com os Salmos, nós estamos em busca de sabedoria e paz. Sabedoria e paz. E é por isso que ao longo desses dias, desses outros 18 dias, nós meditamos bastante aqui no livro dos Salmos, aprendendo várias coisas que a sabedoria dos Salmos pôde nos revelar. Mas ainda tem mais. Tem muito mais para a gente aprender. Tem muito mais para a gente absorver desse conteúdo e dessa palavra de Deus, que com certeza vai direcionar o seu coração para a vida. E é por isso que o tema de hoje é Pare de Fugir. Pare de fugir. Para conversar sobre esse tema, eu separei aqui apenas um versículo do Salmo 11. 11:1. Salmos 11:1, que diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Olha só a pergunta do salmista. No Senhor eu me refugio. E como que vocês podem dizer para mim, para fugir para os montes como um pássaro? Olha só que interessante a pergunta do salmista. Se eu estou descansando em Deus, que é Senhor dos Senhores, se eu estou descansando em Deus, onde a sua misericórdia, como nós já estudamos aqui, dura para sempre e não tem fim, por que vocês estão me aconselhando a fugir? Por que vocês estão me aconselhando a se distanciar dos problemas? A pergunta aqui do salmista é uma pergunta retórica, aquela pergunta que a gente não responde, mas a gente para refletir. E é por isso que esse tema, Pare de Fugir, tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. E para tratar desse assunto, eu trouxe aqui algumas aplicações, alguns conselhos, que eu espero que abençoe muito a sua vida. Porque se tem uma coisa que acontece com todo ser humano, é que todo ser humano precisa tomar decisões, precisa fazer escolhas. Todo ser humano precisa lidar com adversidades da vida. E é por isso que ele precisa ter direcionamento, é por isso que o ser humano precisa ter aconselhamento para que as suas decisões sejam as melhores possíveis. No entanto, às vezes é mais fácil fugir. Às vezes o caminho mais fácil é a fuga. E aquela distância do problema pode nos dar a falsa sensação que está tudo bem. Só que, como eu disse, é falsa sensação que está tudo bem. E é por isso que eu trouxe esses conselhos para você hoje, para te ajudar nessa jornada espiritual. E quem sabe hoje você parar de fugir de algumas batalhas que você até então estava fugindo. O primeiro conselho. Quando eu fujo, eu não resolvo o problema. Fugir não resolve. A fuga só adia a dor. Eu não sei você, mas quando eu vou ao médico, alguma coisa do tipo, e o médico receita alguma coisa, algum exame, eu fico um pouco ansioso para fazer logo. Já que vai doer, que doa logo. Já que é para resolver, que resolva logo. Às vezes as pessoas adiam tratamentos, medicamentos, exames, porque sabe que vai passar por um certo desconforto. E esse adiamento, na verdade, é uma falsa sensação que está tudo bem. Então, fugir dos problemas, na verdade, só adia a dor. E quanto mais adia a dor,
quanto mais você se distancia desse enfrentamento da dor, pior ela fica. Por quê? Porque até o dia do enfrentamento, estou falando aqui da dor, talvez uma medicação chata de você tomar, ou um exame chato de você fazer, quando você fica adiando muito tempo, a ansiedade por esse dia vai aumentando. Então você acaba sofrendo muito mais. Por isso que eu disse que é uma falsa sensação que está tudo bem. A sua ansiedade vai aumentando e a sua dor vai aumentando. Então, a proposta do salmista aqui é a seguinte: peraí, eu me refugio em Deus, eu me escondo em Deus, eu busco refúgio em Deus. Então por que eu devo fugir como os pássaros para os montes? Não, eu vou ficar. Eu vou ficar e vou enfrentar o quanto antes, para resolver isso o quanto antes. Então o primeiro conselho é: pare de fugir para que você não fique adiando a dor, porque quanto mais você adia a dor, mais o seu problema aumenta. Eu sei que parece óbvio o que eu estou falando, mas o óbvio também precisa ser dito, né? O óbvio também precisa ser dito. É como se magicamente a gente acreditasse que o problema pudesse desaparecer amanhã. Então vamos esperar mais um pouquinho? Não vamos enfrentar hoje não? Quem sabe amanhã, quando eu acordar, o problema não exista mais. Isso é pura ilusão, pura ilusão. O problema está posto, está diante de nós e precisamos enfrentar. Eu dei o exemplo aqui de uma medicação, um exame, algum procedimento médico, mas pode ser também uma conversa difícil. Uma conversa difícil que você está adiando com seu cônjuge, com seus familiares, com seu colega de trabalho, com seu chefe. Uma decisão importante com relação à permanência ou não do emprego, aceitar ou não uma proposta de emprego. Decisões importantes. Quanto mais eu vou adiando, maior se torna o problema ou a dificuldade para resolver aquele problema. Então, não caia nessa tentação de achar que deixando para depois tudo fica melhor ou magicamente vai desaparecer. Enfrente, encare, pare de fugir. O segundo conselho que eu trouxe aqui para você é para você tomar cuidado com o medo dos outros. O salmista disse aqui para nós que algumas pessoas chegaram para ele e disseram: olha, fuja para os montes como um pássaro. Em outras palavras, o seu problema está difícil demais, está complicado demais, é assustador demais, então é melhor você fugir. Então, muito cuidado com o medo dos outros, muito cuidado com a opinião dos outros, muito cuidado com a forma que você interpreta o que os outros estão falando para você. É claro que, como diz a própria Bíblia, né, na multidão de conselhos há sabedoria. Então é claro que eu não estou sugerindo aqui que você ignore o que os outros pensam, as pessoas que te amam, as pessoas que estão perto de você, que conhecem você. Só que, no final, quem paga a conta é você, porque a vida é sua. No final, quem se responsabiliza por enfrentar ou não um problema é você, porque o problema é seu. Então os conselhos são bem-vindos, a opinião dos outros são muito bem-vindas, no entanto, cuidado. Cuidado, porque muitas vezes o que o outro está falando para nós, na verdade, é uma projeção do medo que ele tem. E ele está falando para você porque, na verdade, ele jogou em você o medo que ele carrega no coração. Só que a vida é sua. A vida é sua. O problema é seu. A decisão é sua. Então, muito cuidado. Muito cuidado. O rei Davi é o autor desse salmo. E o rei Davi, acabei de falar rei, né? Ele conquistou esse reinado. Só que para conquistar esse reinado, ele teve que passar por várias batalhas, várias dificuldades, inclusive rejeição. Ele era o menos cotado para ser rei de Israel. Mas Davi foi enfrentando os seus problemas, enfrentando os seus leões, os ursos. Davi era pastor de ovelhas. Davi tinha que enfrentar esses animais selvagens para proteger o seu rebanho. Então, Davi é aquele que enfrenta o problema. E ele enfrenta o problema porque ele sabe que ele descansa em Deus.
E é por isso que ele está questionando essas pessoas que estão conversando com ele. Não, vocês estão me aconselhando a fugir? Não, mas o meu refúgio está em Deus. Eu cresci aprendendo a cuidar do rebanho, das minhas ovelhas, enfrentando leões, enfrentando animais selvagens. Então, por que vocês estão pedindo para eu fugir? Não, eu sou o cara do enfrentamento. Porque eu sei quem está comigo. E se eu citei Davi aqui, você deve lembrar de Davi e Golias. Davi enfrenta um grande oponente, Golias. Um homem de uma estatura gigantesca. Davi era um homem de baixa estatura. E diz a Bíblia que Davi enfrentou o Golias de uma forma que os outros soldados de Israel, ninguém teve coragem. Percebe? Davi não foi seduzido pelo tamanho do problema. Davi foi guiado pelo tamanho do Deus que ele servia. Davi não foi guiado pelo tamanho do problema que ele tinha. Ele foi guiado pelo tamanho do Deus que ele servia. É o Deus aonde ele busca refúgio. Então, muito cuidado com o medo dos outros, com a opinião dos outros, porque a vida é sua. É você que tem que fazer as suas escolhas, é você que tem que se responsabilizar por enfrentar ou não algum problema. Não se esqueça disso. Os conselhos são bem-vindos, mas no final é você que paga essa conta. E um terceiro conselho que tem a ver com identidade. Identidade. Eu coloquei aqui, cuidado para você não desconfigurar quem você é. O que eu quero dizer com isso? Desconfigurar de quem você é. Quando eu deixo o medo gerenciar a minha vida, quando eu fico adiando os enfrentamentos dos meus problemas, eu começo a perder a minha identidade, eu começo a desconfigurar quem eu sou. Davi era um guerreiro, pastor de ovelhas, rei. Ele tinha um chamado para governar Israel. Davi tinha uma identidade. Imagine só se Davi fosse um homem que deixasse o medo gerenciar o coração dele. Ele perderia essa identidade, ele perderia o propósito de Deus para a vida dele. Então, saber quem é você ajuda muito a não fugir dos problemas. Saber quem é você nesse mundo, por que Deus te trouxe a esse mundo, é fundamental para que você saiba lutar as batalhas que cabem para você lutar e as batalhas que não cabem para você lutar. Então você precisa saber quem é você nessa história, quem é você nessa lógica divina. Porque você não é um acidente. Você não está aqui por acaso. Sabia disso? Você não é um acidente, você não está aqui por acaso. Apesar das dificuldades que você possa enfrentar, apesar das lutas que você encara todos os dias, você não está aqui por acaso. Apesar dos diagnósticos que você já pode ter recebido na vida, ou acabou de receber, você não está aqui por acaso. Portanto, existe um propósito de Deus para a sua existência aqui nesse mundo. Então, saber quem é você nesse mundo é fundamental para que você saiba lutar as batalhas que são suas e evitar as batalhas que não são suas. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. É o único momento que a palavra fuga aparece como orientação para nós. Fugir da aparência do mal. Ali a orientação para nós é a seguinte: aquilo que não está gerando paz no seu coração, aquilo que está gerando conflito na sua alma, aquilo que está meio emperrado, que não avança, que não desenvolve, que não caminha. Será que não é uma distração do inimigo tentando tirar o seu foco, tentando tirar a sua atenção para que você não avance? Então, fuja da aparência do mal. A fugir da aparência do mal é uma estratégia de guerra. Não é uma fuga de não enfrentamento, não. É uma fuga de enfrentamento. Não, essa batalha não é minha. Eu estou distraído demais com esse problema, eu tenho outras coisas, eu tenho outras prioridades para dar atenção.
Então é só nesse sentido que a gente considera a orientação bíblica fuja da aparência do mal. O que o salmista está nos ensinando é pare de fugir. Pare de fugir. Então, precisa fazer um exame médico? Faça. Precisa fazer uma cirurgia? Faça logo. Precisa ir ao médico? Vá logo. Precisa ter uma conversa difícil e definitiva com algum familiar, com algum amigo, com algum companheiro de trabalho? Tenha logo essa conversa. Busque sabedoria em Deus e encare logo essa conversa difícil. Você precisa tomar uma decisão muito importante, mas você está adiando, porque ao decidir você vai ter que abrir mão de outras coisas. Então você pode achar que não decidir vai manter você controlando todas as coisas, mas é mentira, isso é fake news, isso é falso, isso é uma ilusão. Eu sei que quando a gente escolhe uma coisa, a gente está dizendo não para outras, mas não escolher significa ficar paralisado no tempo. Então, o convite do salmista, da sabedoria dos salmos para nós hoje é: pare de fugir. Encare. Encare o que precisa ser encarado. Converse com quem você precisa conversar. Enfrente o que você precisa enfrentar. Diante disso, eu quero orar por você e abençoar a sua vida e pedir a Deus que te dê força, coragem, sabedoria para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Vamos falar com Deus? Se você puder, curva a sua cabeça, feche seus olhos, se entregue nesse momento de oração para que Deus te abençoe. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. E hoje, Pai, queremos te pedir coragem. Precisamos de coragem para enfrentar os desafios que estão à nossa frente. Não queremos mais fugir ou adiar conversas difíceis, decisões difíceis. Pelo contrário, nós queremos ter a mesma convicção que o salmista. O Senhor é quem é o nosso refúgio. O Senhor é quem nos acolhe, o Senhor é quem nos sustenta e nós não queremos viver temerosos nesse mundo. Nós não queremos viver gerenciados pelo medo nesse mundo. Por isso, Pai, nos dê coragem. Coragem para enfrentar, para decidir, para conversar. Tenha misericórdia de nós, Pai. Às vezes o problema é tão grande, assim como Golias era gigantesco perto de Davi, que nós achamos que não vamos dar conta. E de fato não daríamos conta se estivéssemos sozinhos, mas o salmista hoje nos lembrou que o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso refúgio, então não precisamos temer. Nos dê coragem, Pai, coragem para avançar, coragem para decidir, coragem para viver, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus te abençoe e Deus te guarde. E viva essa palavra em nome de Jesus. Viva essa palavra em nome de Jesus. Enfrente o que precisa ser enfrentado, buscando sabedoria em Deus. Até mais e amanhã, com a permissão de Deus, ao meio-dia, estaremos juntos aqui na nossa jornada.